Boa tarde, irmãs. A paz do Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, sustente, guarde na luta, nesse momento difícil que todo mundo enfrenta, né? E que eu sei que isso traz muitas dificuldades para nós. Eu fico grato pela oportunidade de poder compartilhar com as irmãs um texto da Palavra de Deus. O texto que me foi pedido para comentar, irmãos, foi o capítulo 15 de Provérbios. É um capítulo com 33 versículos, e como as irmãs sabem, o livro de Provérbios, ele é cheio de provérbios. Então o capítulo 15, por exemplo, ele tem diversos deles. Em alguns momentos, há 3, 4 provérbios que se juntam em alguns versículos. Mas, na maioria das vezes, cada versículo tem uma ideia contida em si mesmo, naquele versículo. Então não seria possível, dentro de pouco tempo, né, comentar o capítulo 15 todo. Na realidade, acho que dava para a gente fazer um vídeo sobre cada um dos versículos do capítulo 15. Na nossa igreja, nós estamos escrevendo no boletim, semanalmente, um irmão da nossa igreja, o MacGyver, semanalmente ele está escrevendo a pastoral do boletim, a capa do boletim, com base no livro de Provérbios. A intenção é comentar todo o livro. Imagina, então cada semana ele escreve sobre um versículo do livro de Provérbios. Vai demorar bastante tempo para terminar, mas nós temos muito. Então eu queria conversar, meditar aqui, né, rapidamente com as irmãs sobre o primeiro versículo, Provérbios 15, 1, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, esse é um versículo extremamente conhecido. A gente já ouviu isso e cita de cor, né? Às vezes a gente não sabe exatamente onde é que ele está. A gente pode até não saber o endereço. Mas a gente sabe esse versículo de cor. Todo mundo cita que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, né? A resposta dura suscita a ira. O que é que nós podemos aprender com esse versículo, então? Qual é a abrangência dele e qual é a aplicabilidade dele para a nossa vida? Vejam, irmãos, as nossas palavras, elas sempre externam aquilo que está no nosso coração. A gente não fala do que o coração não está cheio. O próprio A própria palavra do Senhor nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente, por exemplo, usa uma palavra dura, isso acontece por conta daquilo que há no nosso coração. Quando nós também usamos uma resposta, uma palavra branda, isso também reflete aquilo que está no nosso coração, de modo que as palavras não são completamente dissociadas, separadas dos nossos sentimentos. A gente pode até fazer um certo esforço para, mesmo com o coração pegando fogo, a gente conseguir dizer palavras brandas, né? Mesmo estando chateado, mesmo estando com o coração irado, por exemplo, a gente pode fazer algum esforço para tentar dizer uma palavra branda, para não colocar mais lenha na fogueira. Mas isso nem sempre resolve. E nem sempre a gente consegue fazer essa contenção daquilo que está no nosso coração. Então, o melhor modo de nós falarmos uma palavra branda, evitarmos uma palavra dura, é realmente cuidar daquilo que está no nosso coração. Quando a gente lida com o nosso coração, aquilo que vai sair da nossa boca vai ser abençoador. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que não deve sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que serve para edificação, aquela que transmite graça. Muitas pessoas já se perguntaram o que é uma palavra torpe, né? O original, o texto lá original, a palavra que é usada em grego, ela traduz algo que é podre. A ideia ali é de algo que é podre, de algo que fede. O que seria uma palavra torpe, então? Algo que não edifica. Se você comparar com a continuidade do texto, quando Paulo fala, nós vamos perceber
que torpe é qualquer palavra que não edifique, mesmo que seja uma palavra que não vai causar, que não seja uma palavra dura, por exemplo, que você não tenha a intenção de ferir com aquela palavra. Mas quando eu e você usamos uma palavra que não edifique, de algum modo essa palavra acaba realmente sendo uma palavra suja. A Bíblia que eu uso aqui, a tradução é aquela Nova Almeida Atualizada. Então em Efésios 4:29, ele já não usa a palavra torpe, né? Ele usa a palavra suja. Ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por esse contexto aqui, nós percebemos então que uma palavra torpe é aquela que pode, de algum modo, não edificar, ainda que não seja um palavrão, ainda que não seja uma palavra dura, ainda que não seja algo aflitivo para outra pessoa. Mas se não edifica, ela é uma palavra torpe. Então, quando a gente olha para Provérbios e vê Provérbios 15 dizendo para a gente, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Nós vamos primeiramente, então, precisar lidar com a sinceridade que nós queremos ter diante de Deus. Porque, irmãos, se eu e você não tememos a Deus, se eu e você não queremos agradar ao Senhor, raramente nós vamos querer agradar outra pessoa. Inúmeras vezes nós vamos falar palavras duras porque nós não estamos nem aí com a pessoa que está ouvindo, a quem nós estamos dirigindo essa palavra, né? A gente não tem a menor importância. É por isso que é preciso lembrar que a importância que eu e você devemos dar é a nossa relação com Deus. Não é exatamente e unicamente a pessoa a quem nós vamos nos dirigir. É verdade, nós precisamos tratar os irmãos com decência, precisamos tratar os irmãos com cordialidade, tudo isso. Mas, acima de tudo, há um compromisso nosso com Deus. Então, quando eu e você tememos a Deus, nós vamos nos esforçar para negar-nos a nós mesmos, mesmo sabendo que nós temos vontade, que o nosso coração algumas vezes está fervendo, né, por causa da situação que estamos enfrentando ou por causa da palavra que nós acabamos de ouvir. E algumas vezes é verdade, o nosso sangue parece que ferve, né? A gente esquenta a cabeça e quer dizer algo a essas pessoas. Mas se eu e você tememos a Deus, acima de qualquer coisa, nós vamos nos esforçar por uma palavra branda. Não tanto para agradar as pessoas, irmãos, mas antes de qualquer coisa, para agradar a Deus. Porque é a Ele que nós vamos prestar contas. O Senhor Jesus disse que o homem vai dar conta de toda palavra que sair de sua boca. Toda palavra frívola que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo. Então, a palavra dura que eu e você dissermos, nós vamos dar conta a Deus no dia do juízo. Por isso, o modo da gente realmente evitar a confusão, evitar a palavra dura, evitar colocar mais lenha na fogueira, primeiro, é temer a Deus. Antes de qualquer coisa, temer a Deus. Se eu e você tememos a Deus, se eu e você sabemos que um dia vamos dar conta diante de Deus de cada uma das nossas palavras, então nós vamos medir essas palavras. Nós vamos pensar duas vezes. Nós vamos falar com mais calma, em especial quando alguém diz alguma coisa que nós não gostamos. Irmão, irmãs, né? Quando alguém disser alguma coisa a você que você não gosta, que está lhe afligindo, que está lhe causando furor, que está lhe causando ira, que está lhe entristecendo, a primeira coisa que você precisa fazer é orar a Deus no seu coração na mesma hora e dizer: Senhor, em nome de Jesus, contenha a minha língua, contenha o meu coração, contenha o meu ânimo, o meu ímpeto. No nome de Jesus, tenha misericórdia. Ore rapidamente naquela hora no seu coração, enquanto a pessoa está algumas vezes dizendo coisas que lhe ofendem. Orem a Deus enquanto ela fala. Inclusive, isso é um modo de você nem ouvir tanto o que ela está dizendo. Comece a orar no seu coração. Comece a dizer: Senhor, tenha misericórdia.
O Senhor sabe o que eu estou ouvindo. O Senhor sabe o que é que eu tenho vontade de dizer a essa pessoa. Tenha misericórdia de mim. Me ajude a honrar o teu nome. Me ajude a glorificar ao Senhor no nome de Jesus. Tenha misericórdia de mim. Irmãos, quando nós oramos pedindo a Deus para fazer a vontade dele, ele vai nos atender. Ele vai nos atender porque ele sabe o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos falhos e o quanto nós somos dependentes da graça e do favor dele. Então alguém está lhe dando uma palavra dura, comece a orar. Comece a pedir graça a Deus. É o único modo de você glorificar ao Senhor e de você conseguir responder com uma palavra branda, apesar da dureza do que você está ouvindo. Talvez a outra pessoa possa até pensar que você é fraco, que você está fugindo da discussão, mas não tem problema, irmãos. Deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Você não vai dar conta a ela. No dia do juízo, quem vai estar lhe julgando não é essa pessoa. Quem vai estar sentado diante do trono para que você possa prestar contas é o próprio Deus. Então não se preocupe não. Se essa pessoa achar que você está fugindo da discussão, se essa pessoa achar que você é fraco, não tem problema. Você precisa é que o Senhor não pense isso de você. Você precisa, na realidade, é que o Senhor se agrade de você e não as pessoas. Então peça graça a Deus para que quando você ouvir uma palavra dura, você possa fazer como fez o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo Deus, nunca errou, nunca cometeu nenhum tipo de falha, mas o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele é levado perante os seus tosquiadores como uma ovelha muda, que não abre a sua boca. É isso que o Senhor Jesus faz. E lá no Evangelho, nos Evangelhos, quando nós o vemos sendo apresentado a Pilatos, a Herodes, a Caifás, a todas aquelas pessoas, é assim que ele se comporta. Como uma ovelha muda que não abre a sua boca diante daquelas pessoas. Irmãos, era porque ele não tinha o que falar? Era porque ele não tinha o que dizer? Claro que não. Era por uma coisa apenas. Ele temia a Deus. E ele só podia fazer aquilo que honra ao seu Pai que está no céu. Ele veio para este mundo para fazer a vontade de Deus. E ele sabia que fazer a vontade de Deus incluía ficar calado naquele momento, porque ele estava morrendo pelos nossos pecados. Por isso foi que o Senhor Jesus também, irmãos, nos disse que se eu e você quisermos seguir a Ele, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia e então segui-lo. Porque se eu e você, disse o Senhor Jesus, se eu e você amarmos mais ao nosso pai, à nossa mãe, se eu e você amarmos mais a nós mesmos, a nossa reputação e aquilo que as pessoas pensam de nós, nós não somos dignos do Senhor. Mas nós precisamos, na verdade, morrer para nós mesmos, morrer para as pessoas, morrer para aquilo que nós achamos que tem que ser dito, de modo que nós glorifiquemos ao Senhor. Esse vai ser o modo de nós respondermos, ainda que ouçamos uma palavra dura, de respondermos com uma palavra branda, exatamente como fez o nosso Senhor, exatamente como Ele espera que eu e você façamos. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil, irmãos. Ninguém consegue lidar com essas coisas de um dia para a noite de forma fácil e rápida. Como é que você pode fazer isso? Se aproximando a cada dia de Deus. O único modo de você conseguir responder com uma palavra branda na hora que você ouve uma palavra dura, o único modo é se o seu coração estiver inclinado para o Senhor. É se dia após dia você alimenta o seu coração com a palavra do Senhor. É se dia após dia você ora a Deus, você busca o Senhor, você se esforça por fazer aquilo que glorifica o nome dEle. Aí Ele vai te dar vitória numa hora dessa. Mas do contrário, se você não usa o seu tempo para edificar a sua alma, para buscar a Deus, se você não trava uma luta sincera contra o pecado na sua mente, no seu coração, na sua prática de vida, então na hora que você ouvir uma palavra dura, você não vai conseguir dizer uma palavra branda para desviar o furor. Muito pelo contrário. Você vai fazer como aquele pecador endurecido que diz que ele dá um boi para não entrar numa luta, mas dá uma boiada para não sair dela. Que Deus tenha misericórdia de você.
que esse não seja o desejo do seu coração, que esse não seja o modo como você vive, porque isso não é o modo que agrada a Deus. O modo que agrada a Deus é que eu e você estejamos calados, calados quando somos ofendidos, para que o Senhor seja glorificado, para que Ele seja exaltado através da nossa vida. Exatamente como fez o Senhor Jesus por nós, que foi levado ao madeiro, foi levado diante de Pilatos e como uma ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Que o Senhor lhe sustente, minha irmã, que o Senhor me sustente. Ore por sua vida, ore por minha vida. Peça graça ao Senhor para que você possa honrá-lo em tudo aquilo que você fizer. Que o Senhor Jesus te abençoe. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esta rápida meditação com as irmãs. Que o Senhor as abençoe, irmãs. Amém.